A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia ao canal. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar no dia de hoje. E como eu sempre falo, que o óleo celestial do Altíssimo não falte em tua cabeça. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença dos meus irmãos que sempre estão aqui acompanhando-me pelo canal do YouTube e sempre estão pendentes de esperar as campanhas para que nós possamos estar juntos como o corpo de Cristo, aleluia, em oração, em jejum, em comunhão, para quando a trombeta tocar, nós possamos encontrar o nosso Rei nas nuvens. Amados, se porventura eu atropelar com as palavras, é que eu fui odontólogo e eu creio que este ano já tirou o aparelho. Ele colocou alguma coisa entre os meus dentes, porque eles não estão querendo alinhar corretamente. E foi tirado uma parte de baixo. Ele colocou algo entre os dentes, porque está um pouco tortinho ainda, e está pressionando os meus dentes, e eu estou sentindo um pouco de desconforto. Então, ontem eu tropecei muito com as palavras, a boca dolorida. Então amanhã eu volto para ele retirar essas coisinhas que ele colocou. É tipo um fio, sabe? Que ele colocou entre meus dentes. Então, se porventura eu tropeçar com as palavras, eu peço perdão no nome do Senhor Jesus. Quando você tem aparelho, você não fala igual quando você não tem, tá? Quando você tem um aparelho, a dicção das palavras não são as mesmas. Quando você não tem nada na tua boca, você tem que se adaptar em algo que você não nasceu com ele, entendeu? Então, Deus sabe por que eu coloquei aparelho. Então, obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Que o óleo santo do nosso Deus não falte em tua cabeça. Vamos aqui, só um minutinho. Amados, ontem eu gravei um vídeo por permissão do Senhor, amém? Gravei um vídeo sobre como Satanás tem feito muitas pessoas usarem seus próprios corpos para dar culto aos demônios, para dar culto a Satanás, usando seus próprios corpos. E amados, eu senti de fazer esta segunda parte, amém? Eu senti de fazer essa segunda parte, só que nessa segunda parte eu quero ser mais, vamos dizer, mais detalhista. Mas antes disso, o Espírito de Deus me direcionou em contar brevemente aos irmãos como foi que começou as experiências com o Senhor. Amém? Então eu vou dar uma introdução aqui aos irmãos, como tudo aconteceu, para os irmãos entenderem como foi que eu parei aqui no YouTube, como o próprio Senhor me trouxe para esta plataforma. Amém? Eu fui criada dentro de uma família de mormons, irmãos. Desde os meus 13 anos, eu fui criada dentro do mormonismo. A minha casa era cheia de mormons. Minha mãe era morma, eu, meu sobrinho, minha irmã. Eu fui criada por uma mãe que foi mãe e pai. Então, nós éramos toda uma família de mormons ativos na igreja, ativos nas atividades da igreja. Então eu tive cargos na igreja como missionária do distrito, professora, missionária de distrito, professora da primária, professora das crianças, regente do coral da igreja. Minha mãe era uma mulher muito respeitada dentro da igreja, porque sempre teve uma boa oratória, um bom discurso, né? Vamos dizer desta maneira, e ela era bastante respeitada. Ela tinha também um cargo como conselheira da Sociedade de Socorro, ou seja, lá nos mormons se fala conselheira das mulheres. A minha irmã ela era ativa, mas sempre foi muito, vamos dizer, mais relaxada. Eu era mais ativa que ela, né? Os meus amigos, as minhas amizades eram tudo dos mormons. Eu não tinha amizade fora deste ciclo. Lá eles te ensinam a ter amizade somente dentro da igreja. Então eu tinha bastante amizades ali, eu era bastante ativa. Estava em todas as reuniões, estava em todas as atividades, estava em todos os acampamentos que fazia para os jovens. Em tudo eu estava envolvida. Eu tinha a convicção daquilo que eu vivia. Eu me batizei, né, com os 13 anos. Lá se batiza a partir dos 8 anos de idade, e com 13 anos eu me batizei. Lá
Tem algumas regras dentro do mormonismo, como que não podemos tomar café, temos que guardar o domingo é para ir à igreja. Tem algumas coisas dentro do mormonismo que eu aderi na minha vida, né, na minha vida com Cristo, que são boas, coisas que são boas, como a disciplina. Eles são muito disciplinados. Os missionários, eles têm uma preparação para ir para a missão, e eu estava em preparação para ir para a missão. Desses missionários que viajam para fazer a missão, para pregar a salvação em Cristo, amém? Então eles são bastante disciplinados. Então, independente de qual país que eles vão, eles têm 3 meses, somente 3 meses, para falar fluentemente o idioma do país que eles vão fazer missão, e eles aprendem, tá? Todos os dias eles mantêm essa disciplina para falar fluentemente o idioma a qual eles vão fazer a missão. Durante esse tempo que eu estive ali, eu estive em preparação, mas por permissão de Deus, Deus nunca permitiu que eu fosse para o campo missionário fazer missão como missionária dos mormons. Mas eu era missionária do distrito, eu ajudava os missionários, aqueles norte-americanos, eu ajudava. Minha casa sempre esteve cheio deles, tanto de missionários como missionárias. Incluso um deles me mandou mensagem hoje, que nós conservamos uma amizade por muitos anos. Ele vive, eu creio que é em Salt Lake City que ele está vivendo, ou em Colorado. Tem que dar uma verificada, porque ele mudou de cidade. Mas eu conservei muitas amizades por muitos anos, né, depois que eu saí dos mormons. Então eu fui ativa ali, meus irmãos, bastante ativa. Quando chegou aos meus 25 anos, eu comecei, aos 23 mais ou menos, eu comecei a esfriar. Eu comecei a não ir na igreja mais, eu ia um domingo sim, outro domingo não. Comecei a me esfriar, a desanimar, né? Então, quando eu conheci meu esposo, Maurício, né, que já é falecido, eu já estava, vamos dizer, desviada quando eu me casei, porque um mormon nunca pode casar com alguém fora da sua fé. Os mormons têm que casar com pessoas de sua crença. Eles têm que casar com pessoas que são de sua crença. E ainda assim, um índice de divórcio é muito grande dentro dos mormons, porque eles casam por ter relação sexual, vou falar a verdade assim. Eles até oram. Tem casamentos que são bem sólidos, mas tem muitos casamentos que é tudo por aparência e fachada, é tudo conveniência religiosa. Os mormons têm o seu próprio profeta. Na época que eu era dos mormons, o profeta deles era Godwin Hinckley, que dizia ser servo de Deus. Eles contam com 70 discípulos e também com 12 apóstolos, que todos estão em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Lá é a sede mundial dos mormons. Depois que eu fui me desviando, vou dizer, e me casei e fui morar fora do Brasil, entrei num jugo desigual e depois me separei. Quando eu estava me preparando para voltar para o Brasil, conheço meu segundo marido, que é com que eu tive 2 filhos. Eu ia na igreja, de vez em quando vinha aquele desejo de voltar para a igreja, porque até então na minha mente estava que os mormons era o único caminho certo. Lá eles pregam placa de igreja. Lá eles pregam que é a única igreja verdadeira na face da terra, que todas são prostitutas e eles são a igreja verdadeira. Lá é isso que eles colocam na mente das pessoas. Os mormons não vivem doutrina, nem do corpo e nem da alma nem do espírito. Isso eu posso falar categoricamente no dia de hoje. Porém, eles têm obras de caridade muito boas. Obras de caridade muito boas. Mas a obra sem fé em Jesus, ela é morta. A obra sem santidade não é aceita pelo Senhor. Então, vinha aquele desejo de voltar para a igreja, depois de estar desviada e viver fora do Brasil. Um dia eu estava navegando na internet, né? Eu estava navegando na internet e vejo um testemunho. Aquele testemunho impactou a minha vida. Aquele testemunho penetrou na minha alma, penetrou no meu coração. Eu estou resumindo, tá? De tudo que aconteceu para que eu viesse parar no YouTube. Aquele testemunho entrou no meu coração, pois quando eu estava nos mormons, eu não vivia a doutrina, eu pintava o cabelo, todo final de semana eu estava no salão, eu pintava as unhas. Eu gastava tanto dinheiro com cabelo, com unha, que eu mesmo tive que aprender
a ajeitar o meu cabelo e minha unha, porque eu investia muito dinheiro nisso, né? Então eu era muito vaidosa com respeito ao meu aspecto. Eu ia para academia, porque lá não tem isso. Lá eles ensinam que é cuidar do templo. Lá eles falam que é usos e costumes, como muitas igrejas estão pregando no dia de hoje. Amém? As mulheres usam salto alto, pintam o cabelo, usam maquiagem, enfim, não tem nada de santificação do corpo. Elas se vestem exatamente igual as mulheres do mundo, a diferença é que usam roupas, vamos dizer, saia, né? Vou dizer desta maneira, porque muitas usam saia colada, enfim. Então, eu vinha sentindo o desejo de voltar a ser aquela morma ativa na igreja. Já tinha tido os meus 2 filhos. Quando eu já estava na sacada da minha casa, aleluia, santo é o nome do Senhor, quando eu escutei por primeira vez a voz do Senhor Deus. Foi a primeira vez que eu escutei. Eu era ímpia, eu nunca tive tido um encontro com Jesus, mas na minha mente, no meu coração, Satanás tinha blindado meu coração com as mentiras do mormonismo. Tanto que eu era bastante cética com coisas espirituais, com o mundo espiritual. Porque as pessoas falam do mundo espiritual, mas não conhecem o mundo espiritual. Falar do mundo espiritual com propriedade é bem diferente de uma pessoa que somente fala. Falar, quando você vê o mundo espiritual, traz uma certa propriedade do que você está falando, de uma pessoa que fala, mas nunca viu. Falar de Satanás, quando você nunca viu ele, nunca teve guerra espiritual com ele, é uma coisa. Falar quando você vê ele é diferente. Então, eu era bastante céptica, eu era zombadora dos irmãos da doutrina, não acreditava em doutrina, achava eles loucos. Eu era zombadora, na verdade, eu era uma pessoa bastante presunçosa, porque eu acreditava que o mormonismo era verdade. Quando nesse dia eu estava na sacada da minha casa, eu escuto a primeira vez a voz do Senhor Deus, onde ele falava desta maneira, com essas palavras: se você morre agora, para onde vai a tua alma? Olha como está a tua vida. Ponto. Foi isso que ele falou para mim. Aquelas palavras penetraram o meu ser e a minha alma, e entrou um temor, pois eu nunca tinha escutado a voz de Deus. A voz de Deus é como um trovão. Halandecai. Aquilo entrou um temor na minha alma e no meu espírito, e isso depois de escutar aqui um testemunho, e aí começou o meu processo. Quando eu fui orar, escutei a segunda vez a voz de Deus. Quando eu fui orar, estava eu de shortinho, de blusa regata. Estou recitando todas essas coisas e os irmãos já vão entender o porquê, tá? Eu estava de shortinho, blusa regata, não usava sutiã dentro de casa, né? Enfim, eu andava desse jeito, bem à vontade, né? Então, eu fui orar do meu jeito e escutei por segunda vez a voz de Deus quando ele disse: mulher de pouca fé. Naquela noite eu fui deitar e eu lembro que o meu companheiro, porque não era meu esposo, o Senhor me alcançou amaziada e eu saí do amaziamento. Ele estava tomando banho e eu li um pouco a Bíblia e fui me deitar muito à vontade, pois eu dormia assim, muito à vontade, com camisola transparente e tudo. Quando eu tive a primeira experiência com Deus, muito rápida. Foi muito rápida e eu voltei assustada dessa experiência. A minha alma caindo no inferno, minha alma saiu do corpo, desceu para o inferno, e na medida que eu ia caindo, era como se fosse desfazendo a minha alma no mundo espiritual, de tanto fogo, de tanta negatividade daquele lugar. Foi horrível. Eu voltei tão assustada que meu coração faltou sair pela boca. Faltou sair pela minha boca. Eu fiquei apavorada. E o meu então companheiro, que é um ateu nato, ele disse que isso aconteceu e eu disse: eu fui levada ao inferno, mas eu sempre soube que ele era incrédulo e ateu, e ele disse que eu estava louca. Então, ali começou o meu processo. O Espírito de Deus começou a tocar em mim, para mim ir jogando coisas fora. Começou um processo de purificação na minha vida, irmãos. Um processo de purificação. Eu fui tirando as calças, eu fui colocando as saias,
eu fui parando de pintar o cabelo, pois eu ficava 6 meses loura, daqui a pouco eu estava 6 meses ruiva. Foi parando de pintar. O Espírito de Deus foi me incomodando para deixar as coisas. Então, parei de usar brinco, parei de pintar o cabelo, chapar o cabelo. O Senhor foi, por meio do seu Espírito Santo, colocando nojo daquilo que eu sempre amei e gostei e que ninguém me faria deixar. Ninguém, nenhum homem na terra poderia me fazer deixá-lo, convencer-me de deixar, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida, tocando-me, para me deixar aquilo que ia me condenar diante do tribunal do Senhor, se de fato eu não sabia que eu estava sendo preparada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo para ser levantada como missionária e para ser escolhida para ter experiência com Deus. Jamais pensei nisso. Começou a minha preparação, comecei a jogar tudo fora. Tudo fora, tudo fora, tudo fora, tudo fora, tudo fora. Eu comecei a descer muito na oração, na campanha, nas madrugadas, campanhas. Amados queridos, depois de participar de uma campanha intensificada assim, busca para ser selada com o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo de Deus, recebi 3 dons na mesma noite, revelação, visão e profecia. E aí começou o meu processo. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo e 3 meses depois recebi variedade de língua, um principado veio me engasgar. Aí sim começou as minhas guerras espirituais. Porque quando você aceita Jesus, de fato entra pelas portas, os demônios vêm confrontar com você. Às vezes ele entra nos teus sonhos, às vezes ele vem te confrontar. Ele realmente fica furioso porque você está deixando as coisas que é de Satanás. Então o diabo manda esses demônios vir guerrear com você com o objetivo de parar a tua marcha. A questão é que Deus estava fazendo um trabalho, vamos dizer, com excelência, porque tudo que Ele faz é maravilhoso, é perfeito, que eu tinha certeza aonde eu queria chegar. Só que antes de acontecer tudo isso, eu queria voltar para o mormonismo, e o Senhor disse, eu não estou lá, e eu vou te mostrar que eu não estou lá, que tu estava sendo enganada. E Ele começou a me mostrar a vida daquelas pessoas, que elas estavam escravas de Satanás. Deus me mostrou em visão o fundador do mormonismo no inferno e o profeta dele, Joseph Smith. Quanto mais pessoas são enganadas dentro das seitas, mais os fundadores, que foram fundadores de seitas mentirosas, eles são atormentados no inferno. E aí eu já sabia que ali não era meu lugar, e quando eu soube que ali não era meu lugar mais, que Deus não estava no meio daquele povo, eu me senti tão enganada por Satanás, eu me senti tão enganada, foi como se quebrasse umas correntes no mundo espiritual. E eu disse, Deus, hoje eu entrego a minha vida para Ti. Não permita mais que eu seja enganada por essas seitas mentirosas. Eu quero saber o que leva para o inferno. Deus escutou aquelas minhas palavras, foi então que Ele começou a me dar experiências. Ele começou a me dar experiências. Aleluia, a primeira experiência foi até na porta do céu, onde havia muitos crentes ficando para o lado de fora. E o Senhor começou a me dar experiências de arrebatamento, e eu guardava tudo para mim, eu orava 6 vezes ao dia. O Espírito Santo de Deus, eu só queria estar de joelho, eu só queria estar orando, eu só queria estar jejuando, estava muito magra, aliás, eu ainda estou muito magra, porque quando você leva a vida de jejum e oração, você vai perdendo peso. Então, basicamente, tudo o que eu aprendi foi por meio do Espírito Santo. Todos os 7 mil demônios que estavam em mim, tinha 7 mil demônios. Cada um, eu tinha demônios na mente, demônios no órgão sexual, demônio nas mãos, nos olhos, na boca, no nariz. Em cada parte tinha meus demônios e ainda tinha os tronos dos demônios em mim. Foi por meio do jejum e da oração que esses demônios foram saindo da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu já estava liberta. Amados, quando eu comecei a ter experiência com o Senhor, eu falei desta maneira na minha casa. Eu ficava maravilhada que Deus falava comigo, que Jesus falava comigo. Eu pensava, Ele é real, Ele fala, Ele não está mais morto naquela cruz, Ele ressuscitou, Ramandecai, Ele ressuscitou, e Ele se revela para os seus pequenos, Ele fala comigo. E eu falei, ainda bem que eu não tenho que compartilhar essas experiências com ninguém, porque eles vão me chamar de louca, com certeza, graças a Deus. Levarei tudo para a tumba, guardadinho no meu coração.
O Senhor Deus lá do céu escutou essas palavras e disse: ah, é? Pera lá. Quando Ele criou uma situação e me trouxe para este canal, dizendo que me estava levantando para fazer campanha de oração com os irmãos neste canal. Então, cada campanha eu tinha que seguir todos os protocolos que o Senhor Jesus me passava. Eu não posso vir para cá quando Ele não me dá o respaldo bíblico, né, das campanhas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E ali começou o meu processo, mas antes disso Ele disse que entregaria o ministério em minhas mãos e que o ministério seria de cura e libertação e que eu veria muitas obras por meio do seu Espírito, aleluia, acompanhando o ministério que Ele entregaria nas minhas mãos. Eu me sentia despreparada, eu me sentia, vamos dizer, com medo, não me sentia, vamos dizer, à altura de um grande chamado, porque até o dia de hoje eu olho para mim e só vejo erros, falhas, defeitos. A gente ora, jejua, se santifica mais, o Espírito de Deus faz-nos ver como Deus nos vê, né, com as nossas falhas, equivocações e tudo mais. Então eu vim parar nesta plataforma por preparação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí começou toda a minha trajetória com as experiências, com as orações, com as campanhas. E através das experiências, Deus me mostrou muitas coisas nos arrebatamentos, nas visões. Ele me mostrou as astúcias de Satanás, os enganos do diabo e tudo aquilo que lhe agrada e não lhe agrada dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E porque o Espírito Santo de Deus me direcionou a falar de maneira resumida, porque isso aqui só é um resumo de como eu vim parar no YouTube. Porque as pessoas acham que talvez eu tenha acordado um dia e tenha falado: quero ser missionária, quero ter experiência com Deus. Não foi desta maneira que aconteceu. Eu não saí expulsando o demônio das pessoas. Eu não saí entregando coisa para as pessoas. Houve uma preparação antes de vir para cá, para esta plataforma. Foi primeiro eu que fui liberta, para depois Ele me levantar para expulsar o demônio das pessoas. E todos os dias, por meio do seu Espírito, Ele tem me preparado cada vez mais e capacitado, porque nós temos que ser dependentes do Espírito Santo de Deus para tudo na nossa vida. Quando eu fiz esse voto com o Senhor, que eu serviria a Ele até a morte, mas que Ele não permitisse que Satanás me enganasse, foi quando Ele viu graça em me dar as experiências e trazer a mensagem e passar para a igreja. E é isso que eu tenho feito até o dia de hoje. Eu tenho passado todas as mensagens. Algumas coisas Ele não permite que eu passe. Algumas coisas é somente para o ministério que Ele entregou em minhas mãos. E, aleluia, santo é o nome do Senhor. As pessoas falam: ah, irmã Ruth não tem mais experiência. Ah, irmã Ruth não tem. Eu disse: rapaz, você não é o meu travesseiro para estar comigo. Eu passo aquilo que Ele manda eu passar. Tem coisas que será somente entre eu e o Senhor, assim como os irmãos devem ter os seus segredos. E eu creio que todo filho de Deus tem que ter os seus segredos. Não é tudo que nós temos que falar. Até para aquelas pessoas que são casadas, não é tudo que se fala para o esposo ou a esposa. Quando se trata dos nossos segredos com o Senhor, ou como Ele vai nos usar, tem coisas que é para ficar caladinho, caladinha, para não chamar a atenção das trevas, até deixar Deus trabalhar. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu vejo as pessoas contando com muita empolgação como Deus vai usar, como Deus vai fazer, como eu acho um grande equívoco, um grande erro. A pessoa que está iniciando a graça, Deus tem me mostrado isso que quer fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na tua vida, mas não fica falando, porque entra empolgação, entra ego, entra orgulho, entra ansiedade. Nós fazemos aquilo que está dentro do nosso alcance e Deus faz a parte dele. E por que eu estou falando tudo isso aos meus irmãos? Eu recebo muitas mensagens de irmãos que querem saber qual é o seu chamado. Isso é entre você e Deus. Não, eu não tenho nada a ver com isso e nem ninguém. É você e Deus. Às vezes Deus vê graça e quando eu vou orar na cabeça de alguém, Ele fala no ouvido, fala para ela que o chamado dela é isso. Acontece. E a pessoa fala: eu estava orando para Deus me mostrar e te usar. Às vezes Deus vê graça, mas no geral é cada um de nós que temos que orar para Deus mostrar nosso chamado. E por quê? Porque tem pessoas que querem estar em um lugar que Deus não determinou, não preparou.
Tem irmãs que querem ser missionárias, mas não é esse chamado. Tem irmãos que querem ser pastores e não é este chamado. Irmãos, todos nós temos um chamado. E chamado de Deus não é somente a proatividade. Chamado de Deus é espiritualidade. E para ter a espiritualidade, essa pessoa tem que ser uma pessoa de muito jejum, muita oração, muita consagração e separação, e tem que ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então, não é somente a proatividade, a atividade do mundo físico. Essa pessoa tem que ser uma pessoa espiritual. Uma missionária, ela tem que ser uma missionária espiritual. Ela tem que andar nas pisadas do seu mestre. Um pastor que é levantado pelo Espírito Santo de Deus não é só a proatividade, não é só abrir uma igreja, encher de gente. Ele vai ter que ter o compromisso de pregar a verdade para essas pessoas, porque naquele grande dia ele estará diante do tribunal do Senhor para responder por cada ovelhinha que ele pregou. Então ele vai ter que pregar, ele vai ter que escutar o problema, ele vai ter que cuidar dessas ovelhinhas para que naquele grande dia ele esteja diante do tribunal do Senhor para responder. Abrir igreja não é só abrir templo. Nós não estamos tratando de abrir somente empresa. E tudo isso, o Senhor, por meio do seu Espírito, tem me mostrado que alguns pastores têm se equivocado. Não é só abrir igreja, não é só abrir templo, é cuidar das ovelhas. E esse cuidado vai além de somente pregar a palavra, é escutar o problema e ter a sabedoria do Espírito para resolver. Amém? Louvado seja Deus. E são essas coisas que Deus tem me mostrado e outras mais. E por que eu senti da parte do Espírito Santo de Deus de falar essas coisas? Porque neste segundo vídeo de usar o corpo para tributar ao diabo, para adorar o diabo, que é o que Satanás está fazendo dentro da igreja. A igreja primitiva dos anos 40, anos 50, era uma igreja avivada, era uma igreja de jejum, de oração, de monte, era uma igreja que os endemoniados chegavam na porta e caíam endemoniado, era uma igreja que as bruxas, os satanistas se infiltravam como crentes e os crentes sentiam a presença dos demônios, os crentes viam por visão. Hoje não, as bruxas estão entrando dentro da igreja infiltrada como crente e não são crentes. Elas estão infiltradas. Por isso é muito sério você deixar uma pessoa colocar a mão na sua cabeça. Quando você deixa uma pessoa colocar a mão na sua cabeça, existe uma transferência de demônio no mundo espiritual. Então você tem que ter esse cuidado, né? Quem coloca a mão na tua cabeça tem que estar liberto, tem que estar com todas as brechas fechadas, para que não haja transferência de demônio, nem maldições, e para que não entre também fraqueza, frieza espiritual. Isso também acontece. E por que eu estou falando todas essas coisas? Eu espero que eu não esteja me prolongando, e eu espero que todas as minhas palavras sejam guiadas pelo Espírito de Deus. Peço a Ele que coloque, porque todas as coisas que eu vou recitar e falarei para os irmãos são coisas que o Senhor Deus me mostrou através das experiências, através das visões e revelações que levam para o inferno. Não é somente a santificação do corpo que nós vivemos. A santificação do corpo, aleluia, faz parte da nossa identidade como servos e servas de Deus. A maneira como nós nos vestimos, aleluia, é a nossa primeira identidade como a noiva de Jesus, que está separada nesse mundo corrupto e corruptível e manchado de pecado e de imundície. Então, recitarei algumas das coisas que não tem parte com o reino do Senhor e que está levando e vai levar muitos para o inferno se não deixarem essas práticas. Eu sempre falo, bem-aventurado aquele que tem a oportunidade de confessar os seus pecados, de pedir perdão a Deus de seus erros, de seus pecados e partir para a glória. Bem-aventurado aquele que entra, vamos dizer, uma enfermidade nessa pessoa e essa pessoa tem a oportunidade de confessar, de pedir perdão. Mas aquela pessoa que atravessa uma rua e é atropelado, aquela pessoa que tem uma parada cardíaca e cai duro no chão. Então eu vejo realmente a graça de Deus de uma pessoa que está enferma e está tendo a oportunidade de confessar os seus pecados, está sofrendo ali na carne, mas ela está tendo a oportunidade, ou ele, de confessar seus pecados, de pedir perdão. Ah, irmãos, muito bem-aventurado esta pessoa que está sofrendo ali na carne, né, independente de ser servo de Deus ou um ímpio,
mas ele fala: eu aceito Jesus, eu confesso meus pecados, e entrar naquele quebrantamento de entrega, de sinceridade na presença de Deus. Mas e aquele que morre e carrega seus pecados? Porque o que mantém o fogo do inferno aceso é o pecado. O pecado que as pessoas carregam acompanha elas para o inferno, que foi isso que o Senhor me mostrou no mundo espiritual, e ali mantém as chamas do inferno a todo tempo a vapor, queimando aquela alma. Irmãos, eu vou recitar algumas coisas, amém, e o vídeo já está ficando muito longo. Eu peço perdão. Amém. Louvado seja Deus. Nós falamos ontem sobre as tatuagens, como o diabo tem feito as pessoas marcarem seus corpos com tatuagem. Pode ser uma borboleta, pode ser o nome de Jesus. Qualquer tipo de tatuagem que a pessoa fizer sobre o seu corpo, ela vai carregar um demônio naquela tatuagem toda a sua vida. E quando ela morrer nessas condições, sem Cristo ter limpado essa pessoa, sem Cristo ter justificado essa pessoa, sem Cristo ter transformado, se essa pessoa morrer com arrependimento, ela leva sobre a sua tatuagem um demônio, e este demônio no mundo espiritual vai sair, vai torturar essa pessoa no inferno. Quando você aceita Jesus como seu Senhor absoluto e você tem tatuagem, o Senhor quebra a maldição da tatuagem e sai o demônio desta tatuagem no mundo espiritual. Isso o Senhor me mostrou na tatuagem que eu carrego no meu corpo. Eu não fiz a remoção, né, e tudo mais. Se Deus preparar o dinheiro, amém. Mas como está bem escondido na parte das costas, não traz escândalo, vou dizer. Mas se você carrega no pescoço, na testa, nos braços, eu recomendo você usar blusa de mangas compridas para não causar escândalo, porque é escandaloso. E pedir para Deus preparar o dinheiro para você tirar as tatuagens que estão no rosto, no pescoço. Então falamos sobre as tatuagens. Por quê? Porque eu já vi vídeos de pessoas na fila se tatuando com o nome de Jesus, e isso tudo é artimanha de Satanás, enganando essas pessoas, dizendo: ah, Jesus tinha tatuado em sua coxa. Não usa essa comparação, porque tu não é o filho de Deus. Você não é o filho de Deus, não. Você é carne, você é pó, você é barro, Ramandecai. Ele não te fez com tatuagem. E se você fizer tatuagem no teu corpo, você vai estar destruindo o templo de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus vai destruir esta pessoa. Porque do momento que você aceita o Senhor absoluto da tua vida como o Senhor Jesus, o Senhor absoluto da tua vida, você vai passar a santificar o teu corpo, que é para ser morada do Espírito Santo e não templo do mundo. Ele passa a ser templo do Espírito Santo e não templo do mundo. Os pinces também. Todos aqueles que carregam pinces na orelha, no umbigo, na língua, em qualquer parte do corpo, não tem parte com o reino de Deus. Os brincos, os cordões, as pulseiras, todo tipo de corrente representa escravidão no mundo espiritual. Eu lembro uma das experiências que eu tive com o Senhor também. Vi uma pessoa da minha família que levava muitos brincos. Sabe quando a mulher coloca vários brincos aqui na orelha, que é cheio de brincos assim, brinco, argola. Eu vi esta pessoa da minha família, que foi uma boa pessoa, e falo que foi uma boa porque eu conhecia, uma boa pessoa, prestativa, amorosa, brincalhona, amava todos, tratava todo mundo igual. Mas por quê? Foi pro inferno? Porque viveu amaziada, namorava, deitava com homens que não eram carne da sua carne. Isso é prostituição no mundo espiritual. E uma das torturas que o Senhor permitiu eu ver, eu vi um demônio arrastando-a, era uma prima minha, pelo brinco na orelha. Ele arrastava ela, e eu pedi a misericórdia do Senhor quando ele me levou no setor onde estavam todos os meus parentes que me partiram sem salvação. Então, brincos, cordão, tudo representa escravidão no mundo espiritual. No tempo da velha aliança se usava isso, se adornava. Veio a graça, acabou tudo. Isso é escravidão no mundo espiritual. O adorno das santas do Senhor são os adornos espirituais. Esses adornos Satanás
faz e fará de tudo para roubar da igreja adornos espirituais. Todo tipo de maquiagem. As mulheres que levam maquiagem sobre os seus rostos, elas estão usando os seus próprios corpos para dar culto aos demônios. Não importa que seja um batom leve, não importa que seja uma maquiagem leve, você está tributando ao diabo. E eu posso te dizer categoricamente que você tem um demônio chamado Pombagira. Porque a Pombagira é o demônio que mais luta para me derrubar. Este demônio, se pudesse, cortaria meu pescoço e beberia meu sangue. Porque é o demônio que mais luta para derrubar aqueles que trabalham com cura e libertação e pregam doutrina, porque a Pombagira gosta de se exibir, a Pombagira é sensual, a Pombagira ela gosta da sensualidade, ela gosta de ser o centro, ela para incorporar, né, em uma pessoa que trabalha para ela gosta da maquiagem, ela gosta do batom. Então não importa que seja um batom vermelho ou um rosa, Deus te fez sem nada no rosto, e é assim que você tem que ir para a glória. Uma das torturas que eu vi no mundo espiritual, os demônios jogam enxofre no rosto das irmãs. Eles jogam enxofre, e isso eu vi. Eu me recordo que tinha uma mulher perto da minha casa, que ela era de uma igreja da Porta Larga, e ela era bastante ativa na igreja. E eu não sabia que ela tinha morrido. Quando, em uma das minhas experiências, eu a vi sendo torturada no inferno, os demônios jogavam enxofre no seu rosto, e ela falava bem assim, desta maneira: não era eu para estar aqui, era o meu pastor, pois ele nunca me disse que maquiagem é pecado. Tem misericórdia de mim, Jesus. E Jesus falava: o que está feito, feito está. Então, tem coisas que é responsabilidade do pastor. O pastor precisa pregar de maneira enfática a doutrina e a santidade do corpo, da alma, do espírito. Mas tem outra parte que são as próprias ovelhas que tem que buscar. Por isso Paulo fala em suas cartas que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Se você não é uma pessoa de jejum, de oração e meditação da palavra, você vai ser enganado pelo diabo. Então tudo isso que eu estou falando aos irmãos, os irmãos precisam fazer prova de Gideão se o que eu estou falando é verdade. Porque eu entendo aquelas pessoas que falam: eu não entendo ainda essa parte, eu não entendo. Mas se você fechar o coração, fechar os olhos, fechar os ouvidos e dizer: deixa eu continuar um pouco mais, o diabo vai ganhar poder na tua vida e vai te enganar, da mesma maneira que me enganou por muitos anos. Então todas as mulheres que usam maquiagem, cílios postiços, sobrancelha de rena, elas estão cavando a própria cova, elas estão indo para baixo, da mesma maneira que eu estava indo quando Jesus me alcançou, Ramandecai, pela sua misericórdia. Então você tem que jogar fora a maquiagem e parar de usá-la. Se você falar: eu estou me maquiando pelo meu esposo, então você está colocando seu esposo acima de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno dele. Ele quer ser o primeiro na tua vida. Quando uma santa de Deus, ela obedece a palavra, Deus honra o casamento, Deus cuida da família, Deus ela a obediência. Mas não queira usar B e C para você continuar no pecado que o Senhor não vai aceitar. Tem coisas que é os pastores que têm que pregar. E se as ovelhas querem andar na rebeldia, a minha espada e a tua espada, que está como teste de ferro na frente do rebanho, não estará suja das almas. A nossa espada tem que estar suja somente dos demônios. Então, falei sobre a maquiagem, sobre os brincos. O único acessório que o Senhor aceita é somente o relógio, porque estamos no mundo físico. Único acessório. E a aliança, só. Fora isso, ele não aceita mais nada. Teve irmãs religiosas que falaram para mim, mandaram e-mail para mim dizendo que Deus não aceita aliança. Eu falo para os irmãos que aquele que são casados e andam sem aliança se torna uma legalidade no mundo espiritual. Não pode andar sem aliança. Aliança representa a quem é carne da sua carne. Então não caiam nessa de serem casados e andarem sem aliança, porque esse é o povo religioso. Falarei sobre os cabelos pintados também. Hoje Satanás tem feito muitas irmãs pintarem seus cabelos. Elas não querem aceitar a natureza de envelhecer, que é a natureza de Deus. O diabo, ele quer colocar isso
no coração de muitas irmãs e irmãos também, que não aceitam a sua natureza, que é envelhecer. Ele faz com que as mulheres pintem seus cabelos, passe chapinha, e toda pessoa que pinta o seu cabelo também tem a sua tortura. Vi uma ex-morma que era do ministério que eu cultuava, ela sempre usou o cabelo curto, igual de homem, e ela pintava o seu cabelo. Vi também ela sendo torturada. Essa visão, essa experiência foi uma das mais ruins, pois eu tinha visto pessoas que eu tinha conhecido em vida, que tinham sido cristãos, mais de 50 anos no inferno, por não viver a santidade do corpo. Ela estava ali porque ela cortava o seu cabelo curto. Eu vi quando os demônios a levaram diante do trono de Satanás, e Satanás a chamou de minha serva. Quando você usa aquilo que é do diabo, pinta seu cabelo, pinta teu rosto, usa correntinha, ele te chama de sua serva, porque você está servindo as trevas. Você está usando o teu corpo para ser morada de demônios. Você está chamando os demônios para andar contigo. Todo cabelo pintado, chapado, tranças, todo tipo de trança não tem parte com o reino de Deus. Tranças embutidas, tranças afro das irmãs que têm um cabelo ruim. Não é pecado as irmãs usarem aquele pano na cabeça, né, para o cabelo ficar mais ajeitado. Eu sei que é desafiador para as minhas irmãs que têm um cabelo assim, afro, mas tranças as irmãs não podem. Eu vi no mundo espiritual, aqui orando com as irmãs, e muitas já vinham perguntando para mim sobre essas tranças, e eu ficava neutra. Quando eu fico neutra é porque eu não sei a resposta, então eu espero Deus ver graça em falar comigo. Eu vi várias serpentes na cabeça dessas irmãs, como é visto no mundo espiritual. Se você carrega o que é do diabo durante a tua caminhada nesta terra, e se você morre naquelas condições, você não sobe. Amém? Então, todo tipo de tinta foi projetado no inferno. Os demônios trabalham incansavelmente para inovar coisas, trazer novas coisas. Se eles sabem que a igreja primitiva não pode ter cabelo pintado, ele muda, ele inova. Se vocês olharem, o Satanás inova. Por isso ele levanta os estilistas, os desenhadores, para trazer. Eles são inspirados pelos demônios, tanto que a maioria dos estilistas, eles são homossexuais. Eles têm a pombagira, porque os demônios inspiram ele de fazer várias coisas para trazer para dentro da igreja. Então, cabelo pintado, cabelo chapado, cabelo cortado. Se você cortar o teu véu, você vai ficar pro lado de fora. Também eu vi na porta do céu o Senhor com uma régua medindo o cabelo das santas. Essa foi a primeira experiência que eu tive quando eu vi muitas irmãs da CCB ficando pro lado de fora. Eu falo CCB porque até então eu cultuava nela, né? O cabelo da santa é medido. Se tiver faltando um pouquinho, ela é lançada no inferno. Por quê? Porque para nós entendermos as coisas espirituais, nós temos que entender que a mente, vou dizer desta maneira, de Deus não é com a mente do ser humano. A mente de Jesus não é com a mente do ser humano. Nós temos que sair da mente humana e passar a agir e pensar como pessoas santas e espirituais. No mundo físico, ou seja, aqui no mundo físico, isso aparentemente não tem nada a ver. Porque Satanás coloca na mente dos cristãos que eles têm que ter boas obras, o amor, a proatividade, a união, a comunhão, mas ignoram a santidade do corpo. E isso é mentira do diabo. Da mesma maneira que uma pessoa que vive a santidade do corpo, mas é fofoqueiro, é contendeiro, é mentiroso, é divisor, é orgulhoso, também terá a sua salvação roubada por Satanás, porque ele é o maior ladrão de coroa. Então nós vivemos a santidade do corpo, da alma e do espírito. Se você viver somente a santidade estereótica e ignorar a santidade da alma e do espírito, eu posso dizer, mediante a Bíblia, que você vai ficar para o lado de fora se você morrer nessas condições. Falamos sobre as tranças, cabelo pintado, cabelo chapado, depilação.
A depilação leva para o inferno, porque o nosso Deus fez os nossos corpos com cabelo. Com cabelo. Ah, mas a imundície é o diabo que coloca. Satanás tem usado a boca de muitas missionárias. Satanás tem usado a boca de muitos pastores que são levantados por ele para dizer coisas como essa. Fazem até piadas, fazem até chacota com a santidade do corpo e com a depilação, dizendo que é macaco, que é peluda, parará, piriri, pororó. Não creia nisso, porque esta parte da depilação foi a última parte que eu me libertei. Por quê? Porque o cérebro manda informação que estamos suja e o diabo ainda manda as setas, e quando você vive com uma pessoa que é ímpia, é pior. É mais desafiador. A maioria das etapas que as irmãs passaram, eu passei, e Cristo, por meio do seu Espírito, me deu, vamos dizer, sabedoria para sobressair de todas as situações. Todas as mulheres que depilam as suas pernas, raspam, deixam no zero, parte íntima, axila, homens que depilam, eles serão torturados no inferno. Cada poro sai um bicho. Esta experiência eu tive numa tarde, quando eu estava na Argentina. A experiência durou 2 horas. Lembro claramente quando o Senhor me levou na fábrica de Satanás no inferno, aonde eu vi sendo fabricada tinta de cabelo, chapinha, saias coladas, cílios postiços, Coca-Cola, várias coisas. Ele me mostrou, ele me levou no vale de produtos que são consagrados. Tem coisas que eu não posso falar porque dá processo, os irmãos sabem disso. Tem coisas que eu não posso falar aqui, amém? Então, várias coisas eu vi ali e eu voltei impactada. Eu disse, o sangue de Cristo. Toda a experiência, eu sempre volto muito, como dizer, dá um choque de choro em mim, porque eu vejo como Satanás tem enganado muitas pessoas. E ele está engana e está conseguindo enganar dentro da própria igreja, porque as pessoas estão sem visão, estão sem discernimento. O diabo tem usado a própria Bíblia para acorrentar as pessoas no mundo espiritual. Então elas querem encontrar as palavras claríssimas, depilação. Elas querem ver as palavras claras quando a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Então por isso que tem o dom da revelação para Deus mostrar. E a maioria das coisas que eu estou falando não é segredo. Na verdade, Deus dá revelação, visão e arrebatamento. Mostra de maneira diferente, mas no conjunto se torna a mesma revelação. Amém? Então falamos aí sobre a depilação. Eu falei sobre o cabelo pintado, sobre os brincos que representam a escravidão no mundo espiritual. Falei sobre as tatuagens. Eu não sou o biotipo de pessoa, de serva de Deus, que tem o tabu em falar sobre a pureza sexual. Porque eu falo sobre a pureza sexual entre 4 paredes e tenho essa preocupação em passar não somente para o ministério que está comigo, mas para os irmãos, porque tem pessoas que estão muito bem casadas no primeiro casamento, aleluia, mas estão destinadas para o inferno porque estão praticando imoralidade sexual em 4 paredes. E para completar, Satanás tem levantado esses pastores para dizer que é normal, que não tem nada a ver, você tem que apimentar, não tem nada a ver viver uma sexualidade aberta, aflorada e piriri-pororó. E isso são tudo enganos de Satanás. Satanás pegou as posições dos animais que são irracionais e trouxe para os seres humanos. Os macacos, os cavalos e outros mais fazem essas posições extravagantes e ele está tornando aqueles que se dizem cristãos em seres irracionais. Todo tipo de devassidão, imoralidade com a boca, confissional, não tem parte com o reino de Deus. Como eu falei, a mesma boca que dá um glória, que dá um aleluia, que fala em línguas, que foi feito para comer e dar glória a Deus, não pode ser a mesma boca que usa para imoralidade sexual. Me perguntaram sobre as posições. A única posição é face a face. Fora disso, é tudo imoralidade. O Senhor Deus, por meio do seu Espírito, o Senhor Jesus me levou mais de uma vez no setor dos imorais sexuais e eu vi
E por que ele me mostrou tudo isso? Porque eu fazia tudo isso. Ele me mostrou qual é o casamento que agrada a ele. Tem pessoas que estão no primeiro casamento e tem brechas na sua vida espiritual no casamento. Tem brechas espirituais no casamento. Quando um casal fica 6, 7 meses sem ter a consumação, também já é brecha no mundo espiritual. Deus fez este presente para os casais, para renovar os seus votos matrimoniais, para se amarem, mas existe limites. Não se pode fazer tudo. Eu já expulsei demônio no ventre de pessoas por ter passado mioma através da semente do parceiro que não era seu esposo. Eu já expulsei demônios localizados no seio que foi transferido através da boca do parceiro. Então tudo isso o Senhor me mostrou no mundo espiritual que não tem parte com ele. Existe um limite e este limite, o casal só se ama no seu leito. Não, o Senhor não aceita em pé, o Senhor não aceita em motel. Inclusive quem faz isso em motel volta carregado de demônios e o casal começa a brigar, começa a entrar frieza sentimental, frieza íntima e outras coisas mais. Então os irmãos podem ver que o diabo ele muda de estratégia. Esta parte da intimidade é uma parte que vai levar muitas pessoas para o inferno, porque elas acham que pelo fato de ser carne da sua carne, elas podem tudo. As mulheres que fazem essas coisas, os homens que fazem essas coisas, estão com demônios, e um dos demônios é a pombagira. Eu recebi a mensagem de uma pessoa, de uma irmã pedindo oração, né? Os irmãos falam que vê que eu não recito o nome de ninguém, mas falo essas coisas para poder passar com propriedade daquilo que eu estou falando, amém? Pedindo oração para mim, pois ela tinha praticado todas essas coisas e ela queria uma oração de reconciliação. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu disse: é a primeira vez que você faz isso? Ela disse que sempre fazia. E eu falava: amada, você não precisa de uma oração de reconciliação, você precisa de libertação, pois você tem a pombagira. Ela disse: misericórdia. Então não adianta eu fazer uma oração de reconciliação e daqui a pouco você fazer. O Senhor Deus não aceita as irmãs que dizem ser suas servas se submeter a seus esposos fazendo essas práticas e vice-versa. Para ele, do momento que nós sabemos a verdade, a cobrança é maior. Então você que está escutando a minha voz, você já não é mais inocente, amém? Se você lutar com o Espírito Santo de Deus, certamente o Senhor cobrará de você. Então eu recomendo você descer no propósito, pedir para Deus mostrar para você se de fato tudo que eu estou falando aqui é de fato fiel e verdadeiro. Então, falei aí. Na parte íntima, o Senhor não se agrada que os casais falam palavras chulas no seu leito, palavras imorais. Isso entra brecha. Satanás usa a boca da pessoa para entrar brechas no casamento. Não se pode falar palavras imundas e imorais também nesta parte. As pessoas que falam essas coisas, elas não têm a sua língua santificada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se nós observarmos o demônio da pombagira, o demônio da sensualidade, eles trabalham em concordância. Pombagira, sensualidade, devassidão, são tudo demônios que trabalham, vamos dizer, no mesmo grupo, com o propósito de entrar com imoralidade, devassidão, depravação e todas essas coisas. Então nós falamos sobre isso, sobre a importância de ter um leito limpo e sem mácula. As irmãs que estão amaziadas precisam resolver sua questão. Elas sempre me pedem para me orar, mas eu vejo desta maneira. Eu sou uma pessoa bastante coerente, tenho meus pés bastante no chão. Eu não acredito em príncipe encantado, vamos convenir, né? Nós somos adultos aqui, não acreditamos em Papai Noel, amém? Mais uma pessoa que está há 30 anos com um homem que bebe, que fuma, que fornica, e ela quer casar. Eu vejo pelos olhos espirituais, e nem precisa ter olhos espirituais, que ela quer pagar pelo óbvio. Ela só vai resolver 1% do problema dela, que é para se batizar e ceiar. Mas ela vai entrar pela parte do leito, porque ele é carne, e essa parte é uma parte que é uma luta para muitas irmãs. Então, você já sabe como é a sua cruz, você já sabe se a pessoa está dando índice que vai te respeitar, você já sabe se essa pessoa está dando índice que vai entrar pelas portas.
exceto que Deus tem uma promessa na vida deste varão, exceto que este homem vai caminhar junto com você nesta graça maravilhosa. Mas, contrário, irmãos, eu na minha humilde opinião, conhecendo que a nossa cruz, ela já é um tanto pesada, sabe? É bem diferente de você casar com alguém, que você tá os dois no mundo, e você vai ter que carregar aquela cruz, porque casamento é um só, do que você está amaziada, e já está vendo que esta pessoa não vai querer saber nada com Jesus, e ainda assim insistir em querer casar. Então é uma situação que eu particularmente não gosto de orar para Deus mostrar nada. Eu creio que cabe cada um orar para Deus mostrar. Uma das coisas também que vi no inferno foi o salto alto. Eu não uso nenhum tipo de salto alto. Eu não uso nenhum tipo, nem de 3, nem de 4. Meus sapatos são baixos. Rasteirinha, eu não uso rasteirinha, eu uso sapato fechado, me sinto mais confortável assim, com o sapato fechado. Então, todas as mulheres que usam salto alto, elas são torturadas no inferno. A mulher, quando usa salto alto, ela fica, vamos dizer, empoderada na carne, né? Dá um empoderamento para ela, ela se sente uau, ela se sente sensual, ela se sente sexy. E todas essas coisas estão vinculadas com a pombagira. Ela rebola, ela fica cascavelando, ela tem um espírito de sensualidade nela. Então as mulheres que usam salto alto, então cascavelando, toque, 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 não tem parte com o reino de Deus também. Amados, salto alto não tem parte com o reino de Deus. O diabo fez isso. O salto alto representa a soberba no mundo espiritual, representa orgulho, soberba, exaltação. É isso que representa para Deus. Entenda que a tua mente não é uma mente de Deus. Amém? Então, mediante a isso, aceite como eu aceitei os meus 1,53 m de altura, né? 1,53 m de altura eu tenho. Toda a minha vida usei salto alto, e não era salto alto pequeno não. Eu usava salto alto bem grandão mesmo, porque eu queria ficar alta. Queria ficar bem alta mesmo, era só salto alto. E eu tive que me desfazer de todos eles quando o Senhor me mostrou, em uma das minhas experiências, que se eu usasse aquilo, eu ia ficar no meu salto alto, lá no inferno, sendo torturada pelos demônios, porque foi assim que o Senhor Deus me mostrou. Então aqui tem irmãs que são da doutrina e insistem em usar o salto do diabo. Às vezes o demônio pode estar incorporado na pessoa totalmente, e às vezes a possessão é parcial. Pode ser nos pés, como eu já vi. As mulheres que usam salto alto, elas têm uma serpente em volta dos seus pés, como o Senhor já me mostrou uma vez. Eu estava na CCB, eu estava na igreja cultuando, e a organista tinha salto alto. O Senhor abriu minha visão espiritual e eu vi aquela serpente ali em volta de todo o pé dela. Então, amados, falei sobre o salto alto, cabelo pintado. Todas as mulheres que usam roupas íntimas entrando suas partes também tem a pombagira. Deus não se agrada. As santas de Deus, elas usam roupas íntimas que tapem bem suas vergonhas, tanto atrás quanto na frente. Então, tudo isso são, vamos dizer, artimanha de Satanás, da pombagira, que é um dos demônios que tem governado muito essa parte de inovação para a mulher, onde traz sensualidade, onde traz devassidão, impureza. Então, eu recomendo às irmãs se desfazerem dessas coisas. Qualquer tipo de intercessor sexual é destes demônios da pombagira. Amém? Então, falamos aí sobre isso. Aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor. Eu creio que eu falei sobre tudo. Sim, o Senhor me está fazendo lembrar. Quando eu era do mundo, né, que eu era uma crente mundana, uma cristã mundana, eu dormia basicamente despida. Eu dormia com camisola transparente. É normal, é comum o mundo colocar isso. Quanto mais calor, a roupinha era mais à vontade. Quando eu vim para a graça, foi uma das brechas que teve que ser fechada, porque quando você dorme despido, sem camisa, de bermuda, o demônio se aproxima de você e o anjo do Senhor se afasta. Ele se afasta, e por isso tem muitos sonhos eróticos, sonhos impuros,
ataques espirituais, essas coisas. O Senhor me está trazendo aqui que tem irmãs que não dormem despida, mas pelo fato delas terem tido uma vida muito promíscua na parte da sexualidade, e por ela terem trocado muito de parceiros, elas ainda estão carregando, vamos dizer, no mundo espiritual, manchas. Então elas vão passar por um processo de purificação, ainda estão acorrentadas. O diabo, ele trabalha por legalidade. Então tem coisas que você precisa passar por um processo de purificação no mundo espiritual, se é que os irmãos bem entendem. Então você que dorme despida, nua, camisa regata, mostrando suas vergonhas, Deus não aceita, Deus não se agrada. Então, porque eu senti da parte do Espírito Santo de Deus de fazer essa segunda parte de uma maneira mais detalhada e falando com propriedade, colocando o Senhor na frente disso, de tudo aquilo que o Senhor me mostrou no mundo espiritual, porque Satanás está enganando muitas pessoas, e porque eu usava tudo isso e muito mais. Eu ia para a academia, todas as academias são consagradas a pombagira. Você pode fazer exercício, caminhada, andar de bicicleta, não tem nada a ver, para ter mais saúde, né? Nós somos carne, até porque o coração trabalha melhor. O meu, por exemplo, ele trabalha melhor se eu faço caminhada e tudo mais. Mas se você vai para a academia, você está abrindo uma brecha no mundo espiritual para Satanás te acusar. É por isso que a Bíblia vai dizer que este mundo já é do maligno, de fato é. E por isso nós temos que estar atento do que é do diabo, o que nós podemos usar e o que nós não podemos usar. Mas ele tem levantado homens e mulheres para trazer engano, embaraço, passividade, dizendo que essas coisas que eu estou recitando são usos e costumes. Sim, de fato são usos e costumes. Usos e costumes de Satanás, usos e costumes das trevas, e muitos usos e costumes do Egito. Nós saímos do Egito e para lá nós não queremos voltar nunca mais. Eu olho para o Egito e vejo da onde Cristo me tirou, e olho para frente com a convicção da onde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar se chama Paraíso Celestial, a Terra Santa Prometida, a Canaã, a Nova Jerusalém, ali que eu quero entrar. E para mim entrar ali, eu sei que eu não vou entrar com nada disso. Se eu carregar bagagem sobre mim, bagagem de Satanás sobre mim, ali eu não entro. Da mesma forma que se você carregar, você não adianta se você tem 20, 30, 40 anos de igreja, se você é pastor, se você é missionário, não adianta que você esteja indo na igreja, não adianta se você estiver fazendo obra de caridade, se você amar o próximo, se você perdoar, não, se você ignorar a santidade do corpo, eu posso te dizer que você está com a tua salvação em corda bamba. Da mesma maneira que se você viver a santidade do corpo e ignorar a santidade do espírito também. Eu gostaria de poder falar no próximo vídeo com mais detalhe. Tem irmãs que não têm adornos do Egito, mas tem a pombagira, a ramandecai. Tem irmãs que não têm brinco, não tem cabelo pintado, não tem uma saia colada, mas tem pombagira. Eu já orei em irmãs que não tinham nada, e tinham a pombagira sobre elas. Elas têm a pombagira, elas têm a sensualidade, tem sensualidade no seu andar, no seu olhar. O sangue de Cristo tem poder. E para você ver, você tem que ter visão. Deus tem que mostrar para você a visão, porque nem tudo que aparenta pode ser. Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Eu peço aos irmãos que deixem o like, compartilhem o vídeo. E eu espero que esse vídeo te ajude, abra a tua mente, teu entendimento, da mesma maneira que o Senhor Deus tirou os comichões dos meus ouvidos, as escamas espirituais dos meus olhos, abriu a minha mente e me fez entender, ver e aceitar que para mim ser salva, eu tenho que santificar o meu corpo. Meu corpo, ele tem que ser instrumento de louvor a Deus. E para me receber o Espírito Santo de Deus e ser morada dele, eu não posso estar usando coisa do diabo. Eu não posso me comportar como uma pessoa ímpia que não tem Cristo na sua vida. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E nós somos representantes de Cristo. Não somente no mundo físico, mas também
no mundo espiritual. Satanás sabe quem serve a ele e quem serve a Deus. Satanás sabe quem leva sobre si o selo da promessa do Espírito Santo, e ele sabe que todas as pessoas que se comportam como ímpios, que querem ser ímpios e cristãos ao mesmo tempo, eles estão indo para baixo, para o inferno. A todo tempo está caindo ali homens e mulheres que caminharam com a Bíblia embaixo do braço, mas enganaram a santidade do corpo. Eu espero que esse vídeo te ajude e faça a prova de Deus para saber se tudo que eu estou falando é fiel e verdadeiro. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.